proposta de reforma tributária segue avançando no Congresso, mas ainda sem consenso entre diferentes segmentos da economia. O setor de serviços é um dos que mais criticou a proposta, ou um dos que mais criticaram a proposta. E sobre esse cenário, as possíveis mudanças no projeto, vamos conversar agora com a Sarina Manata, que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo. Sarina, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Agora, Sarina, como eu já destaquei aqui, há uma forte preocupação entre segmentos no setor de serviços, com essa possibilidade de que essas medidas que estão sendo apontadas na reforma tributária levem a um aumento de carga tributária para o setor. A própria Confederação Nacional do Comércio até fez um levantamento apontando que se a alíquota do imposto único for definida em 25%, há uma real ameaça de perda de quase 4 milhões de empregos aqui no Brasil. Por que essa relação? Por que essas medidas que estão em discussão podem levar a esse aumento de carga tributária para o setor? Bom, é bom a gente ter em mente que, na verdade, a gente não está pedindo um tratamento diferenciado para o setor de serviço. Acontece que ele tem uma realidade diferente, ele não tem insumos para se creditar, e eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem que entender. Diferentemente da indústria, que ele tem grandes insumos para se creditar, num crédito amplo, já no setor de serviço não, justamente porque é o setor que mais emprega. Se ele é o que mais emprega, o maior insumo dele é justamente a folha de salários, que no caso, seja do IBS ou da CBS, ele não vai gerar crédito. Então, folha de salário não gera crédito. O setor de serviço tem alguns insumos? Tem, mas são insignificativos, né? Então, se a gente pensar no IVA de 25%, mesmo agora no IVA dual, que deve ficar em cerca de 25%, na verdade, haveria um grande aumento. Só para você ter ideia, Lívia, hoje o setor de serviço, ele paga o quê? ISS de 5%, a maioria dessas empresas que não estão no Simples estão no lucro presumido, então de PIS e COFINS pagam 3,65%, então, ou seja, dá um total de 8,65%, então de 8,65% para 25%, se você não vai ter um crédito significativo, esse setor praticamente irá absorver a nova alíquota desses tributos. Agora, pelo relatório que foi apresentado, pelo texto que foi apresentado pelo relator Aguinaldo Ribeiro, o deputado, nesta quinta-feira, Sarina, há essa possibilidade de criação de algumas alíquotas diferenciadas. Não há definição de quanto vai ser a alíquota cheia ainda, mas há a possibilidade, então, da criação de uma segunda possibilidade, de uma alíquota de metade da alíquota cheia e até isenções também para alguns setores. Por exemplo, o setor de serviços ligado à saúde e à educação seria contemplado. Esses dois setores seriam contemplados, por exemplo, por essa possibilidade de metade da alíquota cheia. Isso não contemplaria o setor como um todo, certo? Isso, porque na verdade o relator em todo instante ele falou que não iria contemplar setores mais atividades, e foi isso que foi feito nesse texto substitutivo. Então, algumas atividades do setor de serviço, como você bem disse, então estariam nessa alíquota reduzida de pagar metade. Acho que, primeiro, essa restrição de metade no texto constitucional também é algo que engessa, né? Acho que, na verdade, deveria ter uma previsão de uma alíquota padrão, uma alíquota diferenciada e até a alíquota zero, como há realmente a previsão. Mas o que se fez foi especificar quais seriam os setores. Dessa forma, ela não contempla o setor de serviço como uma forma geral. Isso, na verdade, essa questão que eu falei, que não há grandes insumos para se creditar, não acontece só no setor de saúde e educação, que, claro, são setores importantes, são setores essenciais, mas acontece em todos os setores. Então, se você imaginar que vai ter um grande aumento da carga tributária nesse setor de serviço, é possível que ele não consiga repassar esse aumento aí muito significativo para os seus clientes e tenha que absorver parte aí desses tributos, esse encargo. Então, por isso que se fala que há riscos, inclusive, de desemprego, porque você tem um setor que emprega muito, que vai ser o mais onerado aí de toda essa reforma, até mesmo do comércio. O comércio tem um impacto, sim,
mas não tem um impacto tão significativo quanto o setor de serviço. E por isso que a gente faz esse alerta e dessa preocupação aí com esse setor. Ainda há muitos pontos divergentes no contexto de discussão da reforma tributária e a gente aqui da Jovem Pan News segue muito atentos em todas essas questões, em todos esses pontos. Queria te agradecer, Sarina Manata, que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo, pela entrevista. Sarina, obrigada, boa noite e bom fim de semana. Obrigada, igualmente.